Shalom, Hashinas que fala Aleph neste 20, ano 2022, abril 16. Vamos repassar Gálatas. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceis a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado? Quem vos fascinou, quem vos persuadiu? Não veio de Deus essa persuasão, e nem veio de Deus esse fascínio. Paulo está perplexo diante dos Gálatas terem voltado para a lei, né? Terem caído na circuncisão, no judaísmo, né? No ensino rabínico, que veio da Babilônia, Talmud, Mishnah, aquelas ditas leis orais, que isso não existe. Isso é uma maçonaria, né? Uma espécie de candomblé. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo aqui adverte que o Espírito Santo é dado pela pregação da fé, não é obras da lei. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então o Espírito veio, Cristo foi apresentado como crucificado, o Espírito veio pelo mérito de Cristo, e agora os gálatas querem voltar para o jugo da carne. Não a licenciosidade, não a prostituição, mas principalmente a liturgia de peregrinações, de festas, etc., do judaísmo. Exceto a festa das cabanas, quando a igreja já tiver descido com o Senhor Jesus, as outras festas parece que não vão continuar, é o que Paulo diz. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é o evangelho da cruz que faz operar os milagres com poder. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, Abraão, vamos repassar, ele creu nas promessas de Deus, embora não tenha recebido as promessas, exceto o filho Isaque, o filho da promessa, e Jacó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então é isso aí. De Judá veio a promessa do descendente de Abraão, e essa promessa de Gênesis 12, né? Que todas as nações serão benditas em ti. Só que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São filhos de Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então Paulo está advertindo: olha, vocês querem praticar as obras da lei para ser justificados? Não, não dá. Cristo já fez as obras. Ele anunciou pelos profetas, ele encarnou em Maria, a bem-aventurada, ele pregou o ministério com João Batista, iniciou o ministério, pregou o ministério com os apóstolos, deu dons aos homens, ele subiu, ele deu a paixão, ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu e voltará. Então, Cristo está operando, intercedendo agora para que a sua obra seja completa e nos apresente com o Espírito Santo que ele enviou no Pentecoste, perfeitos e irrepreensíveis diante do Pai no dia de Cristo. Paulo vai falar nessa carta várias vezes o dia de Cristo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Ou seja, enquanto o justo vive, ele vive de fé. Quando ele morrer, ele está com Deus, está com Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então o maior dom da fé em Cristo Jesus é
o recebimento do Espírito que nos santifica para vermos a Deus. E aqui nós temos, então, Paulo entra na metáfora do testamento. Como Abraão morreu sem receber as promessas viraram testamento das Escrituras. E ele então lhe diz: irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, não diz, e às posteridades, porque vai várias nações, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Ele veio pelo ramo de Jacó, né? Não foi pelo ramo de Esaú. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Bom, e Judá, né, Israel, não recebeu essa promessa, a não ser quando Maria proclama que ele lembra da promessa de Jacó, de Israel e de Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Então a lei não anula a promessa, esse é o argumento que Paulo está usando aqui. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões? Esse é o outro argumento que Paulo usa, porque o mundo pagão e o mundo judaico iria ter transgressões enquanto o Messias não nascesse. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. É que esse versículo é um pouco difícil de interpretar. Jesus é um com Deus, o medianeiro não é divino, então ele está querendo dizer que a mediação do Antigo Testamento foi por anjos, mas a mediação do Novo ele vai desenvolver, talvez com Barnabé ou Tito, em Hebreus, ele vai desenvolver sobre a mediação de Cristo, né, que é Deus acima dos anjos. Talvez esse argumento aqui ele vai desenvolver e explicar lá na Carta dos Hebreus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então esse é o argumento de Paulo. Ele diz que aquele que se coloca debaixo da lei para se justificar por Deus, ele se torna maldito e se torna culpado, condenado, porque a lei condena. Ela só aponta o pecado e indica o castigo, pois você teria que cumprir toda a lei para ter o benefício de passar pela lei. E Jesus, então, morreu na cruz para que nós passássemos. Ele se fez maldição por nós para que nós passássemos pela lei e alcançássemos a misericórdia do seu sangue na cruz. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, a lei aguardava Israel sob a lei, sob a maldição da lei, fazendo guerra, matando os povos aí. Ele aguardava que a fé se manifestasse em Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Então nós temos o Espírito Santo, recebemos o revestimento de Cristo, então nós todos somos filhos de Deus. Nisto não há judeu, não grego, não há livre nem servo, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então esse é o entendimento de Paulo, esse é o evangelho de Paulo. Essa é a teologia sistemática de Paulo. A lei é uma babá, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a promessa de Abraão foi dada a Cristo, e se nós temos fé em Cristo, na sua obra, somos justificados. E sendo justificados pela fé, nós temos as promessas de Abraão, que é herdeiro das nações. O descendente de Abraão seria herdeiro de todas as nações, rei de todas as nações, que é Cristo. Amém? Shalom Hashem. Então esse é um repasse do capítulo 3, continuando essa série de estudos de Gálatas sobre a lei e a graça, pois é um tema muito árduo para nós compreendermos. Então, se você quer também aceitar esse Jesus, a graça desse Jesus, essa promessa de Abraão, faça essa oração
Me arrependo dos meus pecados, creio na paixão, na cruz do sangue de Jesus e na sua ressurreição para a minha vida eterna e ressurreição dos mortos com Jesus na sua vinda no dia de Cristo. Você fez essa oração, se você também já é cristão, procura uma igreja. Se você não é, procure o batismo, uma comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe Deus Pai. Isso que nos falou, Aleph. Oferecimento para iniciar a Igreja de Jesus. Esta é a série de repasse de Gálatas. É preciso nós repassarmos, pois, esta doutrina para compreender essa soteriologia da lei da graça é árdua. Então nós precisamos repassar. Continue assistindo a nossa série aí e dê sua opinião no comentário, faça alguma questão, alguma pergunta aqui nas notificações. Eu tendo tempo, eu responderei a você. Obrigado, Pai do Senhor.